Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, bem, nos toca a todos no mundo digital, a segurança da nossa informação. Pensem nisto. Todos temos aqueles ficheiros que são pura e simplesmente insubstituíveis. Fotografias, projetos importantes, documentos. A questão de ouro é, será que eles estão mesmo seguros? Vamos lá ver como é que podemos garantir que a resposta é sim. Ok, vamos começar com um pequeno exercício mental. Pensem um bocadinho. Onde é que estão, neste preciso momento, os vossos ficheiros mais importantes? Aquelas fotografias de família que não têm preço ou aquele projeto de trabalho que custou meses de esforço? Os documentos pessoais? Onde é que isso vive? É no computador? No telemóvel? Se calhar num disco externo? Tentem visualizar esse sítio. Agora, respirem fundo e imaginem o pior cenário possível. Esse lugar, esse cofre digital. Puf, desaparece. Simplesmente deixa de existir. Pode ser um disco rígido que avaria de repente, um portátil que é roubado, ou até um daqueles ataques de ransomware de que tanto se ouve falar. Num piscar de olhos, tudo se perde. É um pensamento que até arrepia, não é? Mas a verdade é que esta vulnerabilidade é bem real e afeta toda a gente. Bem, felizmente não precisamos de viver com este receio constante. Existe uma solução, um conceito absolutamente fundamental no mundo da informática, uma palavra que toda a gente já ouviu, mas que se calhar nem sempre se percebe a fundo. Estamos a falar, claro, do backup, a nossa boa e velha cópia de segurança. Mas então, o que é exatamente um backup? No fundo, é muito simples. É o processo de criar cópias dos nossos dados digitais. Mas atenção, o segredo não está só no ato de copiar. O ponto-chave, o que realmente importa, é a capacidade de recuperar. Pensem num backup como uma apólice de seguro para a vossa vida digital. É a vossa rede de segurança, a garantia de que, aconteça o que acontecer aos originais, há sempre uma forma de os ter de volta. Ok, então como é que se faz isto na prática? Vamos explorar as opções. A primeira grande estratégia é o que se chama de backup físico. O nome já diz tudo, não é? Significa guardar as cópias em dispositivos físicos, coisas que podemos literalmente tocar e guardar numa gaveta. E aqui há todo um leque de opções. As mais comuns hoje em dia são, sem dúvida, os discos rígidos externos e os SSDs. São fáceis de usar, ligamos por USB e pronto, e têm uma capacidade de armazenamento gigante. Depois, há as mídias ópticas, lembram-se dos CDs e DVDs? Pois eles têm uma particularidade interessante. Alguns só deixam gravar uma vez, o que é ótimo porque garante que ninguém altera a cópia depois de feita. E por fim, uma opção mais vintage, mas que ainda se usa muito em grandes empresas, as fitas magnéticas. Porquê? Porque o custo por terabyte é baixíssimo. O que é fascinante nesta abordagem física é a filosofia que vem com ela. É muito direta, controle total, mas também responsabilidade total. Pensem bem, quando a cópia de segurança está num disco guardado numa gaveta, o controle é absoluto. Só nós temos acesso. Mas isso também significa que a responsabilidade de o proteger de tudo, roubo, um incêndio ou até de o perdermos, é inteiramente nossa. Muito bem. Agora vamos virar a página e falar da alternativa moderna, aquela que está na boca de toda a gente, o backup na nuvem. E o que é isto? Basicamente, é guardar as nossas cópias de segurança não numa gaveta, mas em servidores gigantescos, em algum lugar do mundo, aos quais acedemos pela internet. E aqui a conversa muda um bocado, porque a estratégia da nuvem é, na verdade, uma troca. Há vantagens e desvantagens. A grande vantagem é a segurança geográfica. Imaginem que há um incêndio em casa. Os dados na nuvem estão perfeitamente seguros, talvez até noutro continente. Mas qual é o reverso da medalha? Bem, para recuperar os ficheiros é preciso internet. E, talvez o mais importante, estamos a entregar os nossos dados a uma empresa. É uma questão de confiança. E esta é a filosofia da nuvem, em poucas palavras. Acesso universal, desde que se tenha internet, claro, podemos aceder aos ficheiros em qualquer canto do planeta. Mas, em troca, temos a confiança delegada. Estamos, na prática, a delegar a responsabilidade de manter os nossos dados seguros, tanto fisicamente como digitalmente, a outra entidade. É o oposto do controle total. Ok, já falamos do backup físico, guardado em casa, e do backup na nuvem, guardado longe. Parece que cobrimos tudo, certo? Errado. Há uma ameaça silenciosa, um inimigo invisível que pode deitar tudo a perder, especialmente quando o backup está a ser feito em casa. Uma coisa em que a maioria de nós nem sequer pensa: a energia elétrica. E é precisamente por isso que existe o conceito de backup de energia. Como? Através de um aparelho chamado UPS, ou como também se conhece, um no-break. O que é que isto faz? É simples. Se a luz for abaixo, a UPS dá energia suficiente para que os nossos sistemas não se desliguem de repente. E isto, acreditem, é absolutamente crítico.
Uma falha de energia a meio de uma cópia de segurança pode ser um verdadeiro desastre. É fácil visualizar se pensarmos no efeito dominó. Primeiro dominó a cair, a energia falha. O segundo, o backup que estava a decorrer, seja para um disco externo ou para a nuvem, é interrompido a meio. O terceiro, o fecheiro que estava a ser copiado, fica incompleto, corrompido. E o último dominó, o resultado final, perda de dados. É irónico, não é? A própria ferramenta que nos devia proteger acaba por estragar tudo. Uma UPS, no fundo, é o que impede que o primeiro dominó caia. Certo. Então, como é que se juntam todas estas peças do puzzle? O backup físico, o da nuvem e a proteção de energia. Como é que transformamos isto tudo numa estratégia séria, uma estratégia coesa e profissional? Vamos ver um exemplo de como isto funciona no mundo real. Para percebermos como isto se aplica na prática, o material de origem que estamos a analisar usa um exemplo. Escreve como uma empresa especializada no assunto poderia montar uma solução completa. É apenas um exemplo, claro, mas ajuda-nos a perceber como é que todas estas peças se encaixam a um nível mais profissional. E o que é que faz uma abordagem destas, uma abordagem profissional? Bem, ela ataca em todas as frentes. Primeiro, o hardware. Escolher os discos certos para o backup físico e as UPS para a proteção de energia. Depois, um passo crucial, a automatização. Configurar tudo para que as cópias de segurança sejam feitas sozinhas, de forma regular, sem que seja preciso lembrar-se disso. A seguir, a parte da nuvem. Gerir esse espaço de forma segura e encriptada, para ter aquela proteção extra contra desastres locais. E por fim, o suporte, porque no final do dia o que interessa é conseguir recuperar os dados de forma rápida e sem dor de cabeça se o pior acontecer. E para terminar, quero deixar uma pergunta no ar, uma pergunta para pensar. Depois de tudo o que vimos, a vossa cópia de segurança tem ela própria uma cópia de segurança? Parece um trava-línguas, mas a ideia é esta: ter só uma cópia, num só sítio, talvez não seja suficiente. Uma estratégia verdadeiramente robusta baseia-se em redundância, em ter várias camadas de proteção. É sem dúvida algo em que vale a pena meditar.